Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o podcast NR para você. E hoje estamos aqui com um tema bem legal de se conversar. A música, a importância da música no desenvolvimento infantil. Legal de se conversar, né? Legal de se refletir. E para a gente bater esse papo legal, descontraído e cheio de ritmos, eu tenho aqui um convidado muito especial que faz parte da nossa casa de ensino, o professor Carlos Freitas, que tem um currículo extenso, mas eu vou tentar resumir, tá, gente? Vamos lá. É nosso professor de música, mas professor de música da nossa cidade, cidade natal. É mestre em educação especial, pesquisador das áreas de música, infância e inclusão, dentre várias outras formações que esse monstro da música, né, que essa grandiosidade da música traz em favor da formação dos nossos alunos do Noio de Ramalho e dos alunos, dos aprendizes da nossa cidade. Seja bem-vindo, Carlos, ao nosso podcast. É um tema, assim, super legal. Falar de música já dá logo embalo, né? A gente já fica logo feliz, porque música, de fato, é um veículo de formação, mas também um veículo de várias outras possibilidades de descarregar emoção, de descontração, de interação social. A música, ela é grandiosa. Mas vamos começar aqui para a escola? Vamos. O que você diria sobre a importância da música na formação na educação infantil, das crianças de primeira infância? Vamos lá. Tia Lucila agradecer o convite, né? Falar de música para mim na educação é muito emocionante, assim, porque é uma área que, além de eu gostar, ela é muito importante, né? Então, dentro desse processo educacional de desenvolvimento humano, a música ela está presente na nossa sociedade desde o momento que a gente nasce e até o momento que a gente vai embora. Então, a música ela tem várias formas de ser representada dentro da sociedade, seja através do entretenimento, seja através da dança, seja através do teatro ou através da educação. A música na educação básica ela é obrigatória através da Lei 11.769, que tornou a música conteúdo obrigatório dentro da educação básica. E aí, cada escola vai direcionar esse conteúdo para ser ministrado dentro do seu currículo, né? Então, aqui a gente vê a importância da música desde o momento que a criança vem para o berçário e até os anos que se seguem. Até porque, Carlos, a música ela é uma linguagem. Ela é uma linguagem. É linguagem. Isso. E aí, assim, se a gente vai falar de desenvolvimento humano, a linguagem ela está presente desde a concepção. E, por vezes, nós mães, pais, adultos, nós trazemos essa carga positiva da língua na nossa interação com a criança quando estamos grávidas. Mulheres grávidas, está lá cantando, cantarolando, sempre ninando, sem até entender a grandiosidade que isso traz nesta relação e neste já início de desenvolvimento, não é verdade? Verdade. Biologicamente, a partir do 30º mês, certo? Com as estruturas auriculares todas formadas, a gente começa a ouvir, né? E o som, ele emite informações. Então, já dentro do período uterino, a criança já tem contato com o som, a voz do pai, né? Os sons externos, os sons que estão dentro da mãe, os batimentos cardíacos, a respiração e por aí vai. Então, quando a criança nasce e vem para esse mundo sonoro que nos rodeia, ela precisa também ter a consciência dessa sonoridade, né? Ela precisa ter essa consciência sonora. Então, a Violeta Gainza, ela dizia que musicalizar é tornar o ser humano consciente, né? E sensível a esse mundo que nos rodeia. Então, dentro da educação infantil, a gente traz essa música dentro de uma brincadeira, onde a criança possa perceber esse ritmo, essa linguagem, né? A linguagem que vai desde os movimentos corporais, a linguagem que vai desde tocar um instrumento musical, a linguagem que vai desde a expressividade não verbal, se expressar através de um instrumento musical ou do próprio corpo ou da própria fala. Então, dentro do projeto, né, pedagógico que a gente pensa desse desenvolvimento, a música ela está atrelada a esses desenvolvimentos. E por ela ser uma linguagem, você apontou aqui para os materiais, é importante. Antes, há muito tempo atrás, a música ela era trabalhada apenas como uma canção. Cantava-se, né? Vamos cantarolar na escola, na rodinha, mas sem muita objetividade. E aí, com o
passar do tempo e com a chegada das informações, foi-se cada vez mais compreendendo a riqueza que traz esta linguagem para os demais desenvolvimentos dos âmbitos aí da linguagem escrita, da leitura, inclusive corporal, né? Que a música também traz muito benefício com relação a isso. E eu vejo, Carlos, que você trouxe aqui uma coisa super inovadora para as escolas. Isso. O Noilde Ramalho teve um norte, o antes do material e o depois do material, porque a musicalidade, ela sempre teve muita atenção por parte dos professores, mas, de fato, faltava o embasamento, o norteamento de onde quero chegar. E quais as formas que eu posso trabalhar com a música em benefício, em colaboração para o desenvolvimento integral do aluno. E aí, aqui no Noilde e em algumas outras escolas aqui da nossa cidade, o material como é que eu posso chamar? Norteador do trabalho da música já tá implantado, não é? Dentro da educação, ou dentro da própria vida, a música ela vai servir para finalidades distintas. Pode ser desde a formação ali da rodinha, quando a gente chega, as meninas estão cantando, recebendo as crianças. E tudo tem objetivo. Tudo tem objetivo. Exatamente. E ali, ou então na fila, a gente vai sair para algum lugar, ou a gente está só apreciando uma música. São finalidades. Boa, Carlos, apreciar a música. É importante também ter consciência de repertório, isso, não é? Isso. Cuidado com o repertório apresentado, e apresentado assim, de maneira mais informal, às vezes em casa, com que se escuta, porque isso traz aí, agrega na cultura musical do indivíduo, né? Ele vai assimilando. São formações de conceitos, né? Então, por exemplo, nós aqui, a gente trabalha muito as cantigas populares, o cancioneiro infantil, dentro também dessa estrutura musical que se tem, né? Então nós temos músicas da MPB voltada para criança, nós temos a música erudita também que é voltada para criança, então é uma formação cultural que se tem. Então dentro do processo, né, de apresentação e utilização de material, quando a gente vai trabalhar a linguagem, por exemplo, escrita e falada na educação infantil, as professoras têm os seus materiais, né? A criança Sim. vai ter o contato com os materiais, concreto, com leitura, seja escrita, seja no próprio sensório motor, Isso. as massinhas, as canetinhas, os lápis, ir para a área externa. Então tem os seus materiais. E aí, como você falou, né, na música, por mais que a gente tenha diretrizes, ainda fica muito a cargo de um trabalho pedagógico, especificamente do professor e coordenação, né? Então, o material, ele veio, como você disse, para dar um norte, para estruturar tanto essa parte do que se vai trabalhar com a criança, como dentro de um fechamento de um ciclo, porque o material também ele é avaliativo, e nós precisamos também avaliar essa criança dentro de vários processos que nós temos. A música ela fica muito, às vezes, dentro do pragmatismo de tocar uma música ou fazer uma apresentação, mas isso vai, né, por mais que fique registrado, mas esse conhecimento ele vai perpassando, ele vai agregando a outros conhecimentos e a outras habilidades. Então, tanto a parte de execução musical quanto a parte pedagógica se registra através desse material, onde a gente, como professor, a gente tem mais um recurso avaliativo para ver como é que está esse desenvolvimento Ou dessa seja, criança. O material hoje ele dá uma cadência a esse trabalho formativo do professor, ele ajuda muito o professor, né? Mas a música, ela está aí totalmente entrelaçada com os conceitos, com tudo que é proposto em sala de aula. Ela vem para completar aquilo que o professor vem, vamos lá, estamos trabalhando com cores, mas as cores elas são vividas, elas são vistas, elas são experienciadas e cantaroladas também, porque vem aí as nomenclaturas, os registros de músicas dentro das letras que são trabalhadas. Ou seja, a música, ela agrega a formação convencional, que a música é mais do que convencional. Agora ela toma só um formato mais, mais diretivo, mais fundamentado, para trazer mais qualidade, né, para essa formação. Dentro dessas vertentes que você está trazendo aí, uma coisa que eu amo trabalhar é a
contação de história. Dentro da contação de história, nós temos o que o Piaget vai falar do jogo simbólico, né? Da formação, da consciência do concreto, né? Dentro da realidade, o que é concreto, o que é faz de conta. E na música, nós temos um autor chamado Murray Schafer, que ele vai falar que toda paisagem, ela tem uma sonoridade. Então, se nós formos à praia, nós temos uma sonoridade. Se nós formos a um dia num shopping ou numa feira, nós vamos ter outra sonoridade. Dentro da narrativa, quando a gente conta uma narrativa, quando a gente está trabalhando esses sons, essa sonorização, então vamos para o sítio do Seu Lobato. O que é que tem no sítio? Quais as nossas vivências? Quais as nossas experiências do que tem nesse sítio? Aqui nós temos o passeio, né, onde as crianças vão à fazendinha e elas chegam relatando: tio Carlos, eu vi um boi, tio Carlos, eu vi uma vaca, ou eu vi um pato. E dentro desse relato, né, nós temos as onomatopeias, nós temos o som, que a partir desse som nós temos o ritmo que a gente se relaciona, o ritmo que a gente fala, o ritmo que a gente canta. Então tá tudo entrelaçado dentro desses outros desenvolvimentos, né? Então a música, ela tá dentro dessa obrigatoriedade, não é à toa, né? Porque foi estruturado, como a gente falou aqui, para agregar justamente esse desenvolvimento dentro da linguagem, dentro do corpo, dentro do movimento. E trabalhar isso na educação infantil é muito importante, é primordial, tanto na questão cultural, quanto da questão que vai agregar culturalmente, dentro do que a gente já falou aqui, dentro das cantigas populares, dentro do que se ouve, né? Então, realmente muito cuidado com o que se apresenta. O Platão, ele falava, né? Quer conhecer um povo, conheça a música que seus governantes oferecem a seu povo, né? Então, muito cuidado com o que se ouve em casa. Grande verdade. Quando você fala, Carlos, de ritmo, às vezes as pessoas podem até entender que, mas isso vai trazer o quê na formação acadêmica? O ritmo, eu vejo que vocês hoje trabalham com bandinhas, com os objetos, que eles vão vivenciar um pouco do som, mas eles estão manipulando, né? Sim. E aí, na hora que a gente trabalha a acuidade auditiva, o que se escuta, qual o som que é produzido, e quando se precisa de ritmicidade, qual é o ritmo que eu preciso para aquele som ser produzido, isso tudo entra diretamente na formação da escrita. E quando eu estou cantarolando, quando eu estou cantando, e aí a gente circula pela diversidade de estilos musicais e de ritmos, isso traz benefícios na oralidade, na colocação da voz, de como ele vai lidar na interação social e como ele vai lidar numa apresentação, numa exposição de trabalho. Isso são benefícios que vai para uma vida, né? O ritmo, ele além da cadência rítmica que a gente trabalha aí, a questão auditiva, né, e processual desse som, para a escrita, da mesma forma que a gente se aproveita dessa ritmicidade, que aí a gente consegue dar cadência nessa motricidade fina, isso vai para a motricidade ampla. Às vezes a gente vê um indivíduo que não consegue manter o ritmo na marcha, precisa acelerar e, um ossinho bate no outro. Mas a música já colabora com esta formação lá na primeira infância. Se trabalhada de forma correta, sem perder o norte formativo, né? Por que eu estou trabalhando a música? Os benefícios são inúmeros. E você trouxe aqui vários instrumentos. A Emília Ferreira e Ana Teberoski, na Psicogênese da Língua Escrita, elas vão dizer que, dentro de várias atribuições que a criança precisa nessa formação, ela precisa do ritmo, ela precisa da percepção do som. Então, a gente trabalha um sensório motor, né? A parte motora, mas também dentro de uma perspectiva cognitiva, onde a criança, ela vai... Sensorial. Todos os sentidos. Então, vamos supor, ali a criança no nível 5, que ela já está num processo mais avançado. Nível 5. De alfabetização, já se preparando para o fundamental. Primeiro ano nosso, então, 6 anos. 1, 2. Ó, aqui. É pra fazer o quê? Tocar. Tocar o quê? Isso aqui? Eu não sei. Isso. Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar, e o mar me trouxe a concha de presente. Bam, bam, bam.
Pronto. Pois é, esse ritmo que é estimulado na música, já essa cadência que você me deu, né? Você propôs uma cadência. Para uma criança que está na primeira infância, isso é extremamente formativo, porque tem todo o controle muscular dos membros maiores, dos membros menores, tem o ritmo que eu preciso estar com o meu ouvido ligado à música para tentar dar uma cadência. Isso tudo volta e desemboca na formação como é que eu posso dizer? A formação básica, no que todo mundo espera do formal, que é essa construção de escrita. E quando eu estou falando de ritmo, eu vou até o pré, tá? Por exemplo, hoje a gente está na véspera do Enem, estamos vivendo aqui, né, as provas do Enem, e muitos alunos dizem assim, o tempo para mim, ele é fundamental, eu preciso tomar conta do meu tempo para que eu consiga dar conta de todas as questões de maneira consciente. Isso é ritmo. Isso é ritmo. Isso é ritmo que vem sendo trabalhado desde sempre. Claro que aí a gente vai colocando esse ritmo em prática já nessa idade de outra maneira. Mas a gente vê o quanto o indivíduo ele se torna mais completo quando ele tem a música dentro dessa formação básica, de maneira pensada, planejada e realmente contextualizada. Eu vou fazer uma pergunta a você. Dentro de uma perspectiva de padrão vibratório. Quando você acorda, coloca uma música bem animada, a gente tá chegando perto do Carnatal, por exemplo, e aí você coloca uma música, né, que retrata a felicidade, retrata a alegria, a energia baiana das músicas. Como é que se chega no trabalho? Não, eu chego pulando no pé só, né? Enérgico, né? Então você chega mais feliz, que é o contrário de quando você coloca uma música mais reflexiva, mais nostálgica, aquela música que você coloca. Eu adoro o canto gregoriano, né? Que é uma música, né, que advém, né, da época medieval e tal. Mas eu gosto pra quê? Pra deitar e relaxar. E ouvir. Ou então uma música bem relaxante mesmo. Mas, por exemplo, hoje, quando eu tava ouvindo um samba, uma coisa mais fluente. Chega bem animado. Então, esse padrão vibratório, que também nos influencia, vai influenciar nas nossas próprias relações, né? Por exemplo, nervosismo. Eu tô nervoso. Então, não é que se questiona, se discute muito a finalidade da música, né? Então, eu gosto de pensar que a música, ela para ser utilizada da melhor forma possível, dentro dos melhores processos possíveis, né? Por quê? Porque ela é livre para a gente ouvir, para a gente ter essa consciência, né? O Merleau-Ponty, ele fala da consciência que nós temos do corpo, né? Esse corpo que vivencia o espaço, esse corpo que sente a música, né? E esse corpo que também, por mais que ele esteja ligado à mente, ele tem a sua independência. Então, o que é que essa vibração, o que é que essa música que eu tô tendo contato, que eu tô tendo acesso, que permite que o meu corpo seja fluido dentro do espaço que eu tô ocupando? Como é que eu tô recebendo essa educação infantil, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho, eu gosto muito de corpo em movimento. Por quê? Porque isso traz uma energia, junta tudo, né? E a criança, ela é muito enérgica, ela é muito corpo, né? Então, tio Carlos, vamos dançar? Vamos. Tio Carlos, vamos tocar? Vamos. Então, essa pulsação, essa vibração que a gente tem em sala de aula, ela é importante. Seja ela para as crianças que são um pouco mais tímidas, seja ela para a criança que tem um pouco mais de sensibilidade auditiva, seja para aquela criança que gosta daquele diálogo, né? A composição, por exemplo, às vezes eu estou tocando uma música e uma criança chega com uma música ali dentro de um processo criativo, né? A música, ela trabalha os dois hemisférios cerebral. Então, esse poder criativo que possibilita essa criança, dentro desse processo artístico, se desenvolver, é absolutamente importante. Você falou agora de um ponto extremamente necessário e imprescindível na educação na atualidade. Criatividade. O indivíduo, ele precisa estar o tempo todo sendo estimulado para ser criativo, para ser atuante, para resolver problemas. E a criatividade, ela envolve todas essas habilidades. Muitas vezes a gente restringia, hoje a gente já não... é para não restringir mais a utilização da música, porque a música, ela vai além do ritmo.
Ela trabalha a questão corporal, ela trabalha a questão cognitiva e ela trabalha o emocional, né? Quantas emoções são possíveis ser trabalhadas e interpretadas a partir do despertar de um som ouvido, né? Você consegue estimular a alegria, você consegue estimular a tristeza, você consegue estimular a ansiedade, você consegue estimular vários sentimentos a partir do que se escuta. Porque o aparelho auditivo é um aparelho assim, grandioso. E, quando bem utilizado, a gente se beneficia muito. E, além de tudo isso, a interação social. Porque com a música a gente tem a possibilidade de trabalhar individualmente, mas a gente tem muito mais possibilidade de trabalhar o coletivo. Então, quantas pessoas, quantos alunos, quantas crianças começam a se encaixar em coral, em bandas. Isso é interação social, que começa a valorizar o que o outro traz, a minha habilidade, juntando com a sua habilidade. Olha o que isso tudo vai formar. Isso é muito grandioso, né? Você me fez lembrar o projeto Sons da Pátria. Exatamente, um projeto lindíssimo do Noel de Ramalho. A gente começou, já existia o desfile, né? E aí a gente agregou a bandinha. E veio o primeiro ano, veio o segundo, nós estamos no terceiro ano. E o orgulho desses alunos na rua, batendo aí, tocando, sendo orquestrados, porque outra coisa grandiosa é se permitir ser orquestrado, né? Ser direcionado. Sim. E não simplesmente bater como eu entendo que preciso e que quero naquele momento. Porque isso é cadência. Né? Eles estão andando, eles estão observando, eles estão ouvindo e eles estão tocando. Isso é gigante. O quanto de elementos que nós precisamos para a execução, né? E sem falar que essa execução, você tem diversas pessoas com diversas características, diversos comportamentos, diversas sensações, emoções, tocando em uníssono, tocando junto, dentro de uma perspectiva única. Isso é fantástico, né? E uma causa nobre, pátria. Exatamente, uma causa nobre, né? Por exemplo, começou na educação infantil, foi pro fundamental, entrou no fundamental 2, que nós tivemos... Anos finais, e agora o médio tá querendo entrar. Então, eu tava jogando bola com as meninas esse dia lá na frente, aí as meninas falaram, tio, né? Já tudo maior que tudo eu. Grande. Posso participar o ano que vem? Eu digo, pronto, o ano que vem a gente vai participar, né? Porque traz também esse processo criativo também, não vai se perdendo, não é uma coisa que foi ali na primeira parte da nossa educação e vai se perdendo. Não, são benefícios que se leva para uma vida. Além de tudo, juntando tudo isso, e a gente bota a cereja do bolo, interpretação. Quantas letras vocês aí trazem dentro da rotina formativa dos alunos, né? E que busca que eles compreendam. E aí, pessoal, o que diz essa letra? Teve uma vez que eu presenciei uma aula de vocês, que era uma música e eles desenhavam, eu acho que elas iam colocar no papel o que eles estavam ouvindo. Isso é muito legal, porque você já está estimulando a interpretação. Quanta interpretação a gente precisa para tudo. Eu tenho uma atividade do livro 3... nível 3, que a gente faz justamente isso, né? Que é o quê? A gente vai viver essa experiência, certo? A experiência de ouvir, de dançar, tá aqui, ó, que é uma ciranda. Então, que legal. A gente vai falar sobre a ciranda, culturalmente o que ela representa, tá? E depois a gente vai vivenciar essa ciranda. E no final, qual a concepção que nós tivemos da nossa própria vivência? Que legal. O que é que essa vivência traz para nossa narrativa, para nossa escrita, né? Quando a gente fala por exemplo, de poema, a música é um poema que está estruturado em forma de canção. Então, quando a gente vem, por exemplo, na música anterior que a gente estava cantando, né? Que fala de uma história de um pescador que tinha um anel e perdeu esse anel durante uma viagem. Então ela fala, perdi o meu anel no mar. Toca comigo. Ops. Não pude mais encontrar e o mar me trouxe a concha de presente pra lhe dar.
parou na goela da baleia, ou então no dedo da sereia, ou quem sabe um pescador encontrou o anel e deu pro seu anel. É uma história linda. E eu fiz uma história linda. Eu fiz uma pegadinha com você. Comigo? Sim. Ai, meu Deus. O que que eu fiz? Ou o que que eu não fiz? Eu disse como era pra tocar? Não, mas eu tenho que acompanhar, né? Então, você já tem o ritmo que você já possui, você já tem essa consciência rítmica, você já tem essa consciência corporal, né? Eu estava agora num congresso recentemente e uma menina apresentou um trabalho que ela tem descalculia. E a dificuldade que ela tem de entender esse ritmo, né? Eu também estava agora recentemente no PPGESP e tinha outra aluna, né, no programa de educação especial, né? E tinha uma menina que também tem descalculia e ela falava dessa dificuldade que ela tem de entender o ritmo, de compreender essa relação matemática que a música tem. Então ela disse, ó, quando eu olho para vocês tocando, eu vejo como se fosse uma dança, e aí eu consigo acompanhar através da imitação, né? Então, dentro desses processos também, há várias formas que nós vamos nos relacionar com essa informação, com esse conhecimento. Então, eu gosto de dar muito exemplo o seguinte, vamos supor, nós vamos passando ali em frente à escola e o sinal fechou. Certo? Mas de repente a gente ouve um barulho de freada de carro, pneu cantando aquela coisa toda. O que é que a gente faz? A gente para, olha para um lado, para o outro. Por quê? Justamente essa relação, essa consciência. Então, esse som, hoje nós estamos num meio muito mais visual do que há 200, 300 anos Sim. atrás, onde você tinha uma percepção sonora muito maior. O próprio Schaeffer... O rádio, né? O rádio, ele era muito mais em alta. Isso. O próprio Schaeffer, ele fala dessa extinção de alguns sons que nós não percebemos mais, né? A pandemia, por exemplo, ela trouxe para mim um grande ensinamento. Certa vez eu estava passeando com minha filha mais nova e eu ouvi sons de pássaros, que eu moro numa região, né, já no final de Parnamirim, e é uma região mais arborizada. Eu ouvi som de pássaros que eu tinha ouvido na infância, passeando com meu pai próximo à minha casa. Então, memórias afetivas assim, e gerou um artigo, né? Eu escrevi um artigo sobre a respeito dessa paisagem sonora, o quanto modificou, né? Então, por exemplo, trazendo essa relação para a biologia, por exemplo, alguns animais, a baleia, por exemplo, ela precisa desse silêncio para poder se relacionar. Então, tanto dentro da nossa formação, quanto da formação do mundo. Da existência. Esse som da existência, ele é essencial. É então, verdade. estar na educação básica é fundamental. Ou seja, para a gente resumir aqui nosso bate-papo, uma palavra para definição de música. Vida. Eita, era a minha palavra. Uma palavra para definição de música, para mim, então, educação. Fechou. Obrigada, Carlos. Educação. Eu que agradeço. Beijo, gente. Tchau, Tchau. tchau. Eu sou Lucila Ramalho, diretora do Complexo de Ensino Noilde Ramalho. Tchau.